Tecnologia inclusiva. Teoria e prática com ênfase em deficiência visual. Olá, estamos agora entrando no nosso módulo 4, que se chama Leitores e Ampliadores de Tela. É um assunto muito importante porque as pessoas cegas hoje em dia, quando querem utilizar o computador, ou elas vão utilizar o DOSVox, que é um sistema muito simples, ele vai guiando a pessoa ao longo do seu caminho, né? Mas ele impõe determinados limites. Na verdade, a pessoa quer, muitas vezes, acessar uma coisa que está lá no ícone, a pessoa vai clicar, um programa que não é adaptado. Para isso, a pessoa cega, a pessoa com baixa visão, vai utilizar o Windows, digamos, na sua forma normal, habitual, com ícone. Mas como é que o cara vai clicar? Não, ele não vai clicar. Ele vai utilizar normalmente o computador com a retorno em voz, mas através de teclas especiais. Então, se ele quiser ativar o menu inicial, ele vai apertar uma tecla. Se ele quiser andar sobre os ícones, né, claro, ele não vai poder mexer o mouse, ou pelo menos em geral não vai mexer o mouse, porque não está vendo o mouse, o cursor do mouse na tela. Então ele vai precisar uma série de macetes para isso, e são esses macetes que a gente vai aqui mostrar nesse nosso módulo 4. A ideia basicamente é a seguinte, são comandos, sequências de teclas, sequências de ações que vão ser ensinadas. E essas sequências têm que ser decoradas. Não são sequências complicadas, mas têm que ser decoradas. Algumas você pode dizer assim, não, estou aprendendo para ver como é que é, vou deixar anotada. Outras não, tem que saber de cor. Mas de qualquer maneira, é muito importante o uso de leitores de tela. E aí a gente dá destaque nesse curso a um leitor específico, é um leitor gratuito chamado NVDA, porque ele é gratuito e dá uma acessibilidade grande ao uso do Windows. Repara muito bem, não é a mesma coisa de usar o DOSVox. O DOSVox é bem simples, qualquer cego vai fazer. Leitores de tela não são para ser utilizados por uma pessoa iniciante. Tem que ter realmente uma base, tem que se habituar, porque na verdade ele está trabalhando em cima de uma tela que ele não está vendo, né, e está localizando as coisas através de atalhos ou através de macete. A gente aqui dá ênfase basicamente a alguns utilitários, tá? Um bloco de notas é um utilitário, um manuseio do Explorer, né, que é dos ícones, um pouquinho de navegação na web, né? Tudo isso suportado pelo NVDA. E nós também damos uma ênfase menor aos sistemas de ampliação de tela. Para que serve o sistema de ampliação de tela? Para as pessoas que têm visão reduzida, baixa visão, ou algum problema específico que a pessoa consegue ler a tela com dificuldade. Aí temos alguns produtos que aqui no Brasil não são muito utilizados, mas que podem ajudar quem tem uma baixa visão. Então, o curso, essa parte do curso é dividida em 3 semanas. Tá? Na primeira semana, a gente vai dar uma ideia básica de como é que se localiza uma informação na tela, ou seja, as teclas de atalho, técnicas gerais de acesso à tela. Vamos também dar uma dica básica sobre o leitor NVDA, como é que instala, quais são os principais comandos básicos, como é que se configura para utilizar as diversas vozes, etc. E a gente vai também dar uma dica muito, muito especial a fazer com que o leitor seja sintonizado às suas características. O leitor pode ser verborrágico, falar, isso não adianta nada. Ele também não pode ser econômico demais, senão você não vai saber se localizar na tela. Então tem esse ponto intermediário aí de velocidade, verborragia e adaptação ao indivíduo que está utilizando. Então na primeira semana é isso, né? Primeiro contato ali com os leitores de tela. Segunda semana, Microsoft Word. Porque o Microsoft Word talvez seja, junto com a questão da navegação web, o ponto mais importante para um estudante que é cego. Escrever bem direitinho no Microsoft Word. Então, só que aí, claro, Microsoft Word não fala. Você vai ter que utilizar um leitor de telas para que ele fale, para que a pessoa com deficiência visual possa usar com confiança. E não é muito fácil, porque tem muitos atalhos, muitos detalhes. A gente não vai mostrar tudo, vai mostrar aquilo que é essencial.
aquilo que é essencial para um estudante utilizar o NVDA junto com o Microsoft Word, né? Bom, e na segunda semana também falamos um pouquinho sobre ampliação de tela. Pegamos alguns programas mais importantes, fazemos uma espécie de uma resenha e mostramos como é que esses leitores são usados, assim, genericamente falando, e um ou outro exercício para você pegar o jeito. Na verdade, leitores de tela acabam sendo bem simples de usar, e ampliadores não são tão simples. Primeiramente, por causa da grande variedade das deficiências visuais, em que a pessoa não perde totalmente a visão. Então, para cada pessoa, uma sintonia especial com o leitor de tela vai ter que ser adquirida e uma prática. Então, a gente não tem como dar uma coisa genérica que sirva para todo mundo. Com leitor de tela até dá, mas com ampliador, um pouco menos. A gente vai dar o que a gente considera que é essencial saber. Bom, e a terceira semana, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante hoje, que são os dispositivos móveis. Telefone celular, tablet. Bom, como é que esses dispositivos conseguem ser utilizados? Eles todos têm uma telinha de vidro. Bom, tem técnicas especiais e a gente aqui se foca, digamos assim, mais em dois sistemas, que é o iOS e o Android. Eles têm umas diferençazinhas na operação. Hoje em dia eles estão se aproximando muito um do outro. O iOS antigamente era muito melhor do que o Android em termos da sua possibilidade de leitura de telas, né? O programa chamado VoiceOver, que era muito superior. Hoje em dia os equivalentes que existem no Android são bastante bons, estão crescendo em sua qualidade. Então é isso, é o último capítulo da nossa última semana desse nosso módulo 4. Olha, é um módulo, não vou dizer para você que seja fácil, é um módulo que tem uma certa decoreba, então anote. Devagarzinho, vai anotando e faça alguns treinamentos. Tente usar aquilo que a gente explica para você ir pegando uma série. Não precisa decorar muita coisa não. Afinal de contas, será que você vai ser usuário? Eu diria que provavelmente não, você vai ser um instrutor. Então tem que saber teoricamente. Agora, a pessoa que vai utilizar, essa sim. A pessoa que vai utilizar tem realmente que decorar uma grande quantidade de comandos para poder utilizar no máximo do potencial essas poderosíssimas ferramentas.